Boa noite a todos, sejam bem-vindos a essa webinar, onde a gente vai falar sobre como que a desorganização da sua casa traz impactos negativos para as suas finanças. Eu sou o professor Felipe, eu sou do Instituto Federal do Mato Grosso, do campus Barra do Garça, e hoje eu vou estar aqui junto com a professora Ana Paula, que já vem desenvolvendo trabalhos nessa área de organização, tem um vasto conhecimento sobre o assunto, e a gente hoje resolveu unir tanto o conhecimento dela quanto o meu na área de educação financeira para discutir coisas que muitas vezes ficam escondidas aos nossos olhos, né? Igual, por exemplo, aquele comprovante antigo de pagamento que está lá no fundo da sua gaveta, né? E às vezes a gente nem percebe que aquilo é muito importante. A gente vai discutir como que isso impacta na vida financeira de todos nós. A Paula quer se apresentar? Gente, boa noite. Meu nome é Ana Paula, sou professora do IFMT. Vou fazer uma apresentação minha aqui antes de projetar os slides, tá? Bom, eu sou Ana Paula, sou mãe, esposa, filha de Deus, amiga de muitos amigos, dona de casa, sou professora, tenho um hobby que é adorar ler, gosto muito de estudar. E no final de semana, principalmente no domingo, gosto muito de descansar, passar o meu domingo com a minha família, passear às vezes. Então, essa sou eu. E eu fiz essa apresentação de propósito, para que vocês refletissem também um pouco sobre quem são vocês e quais papéis vocês desempenham na vida de vocês. Porque quando a gente faz essa reflexão, a gente consegue constituir o que de fato somos nós, o que de fato somos, né, cada uma de nós. E agora eu vou colocar aqui os slides. Vocês estão. Felipe, fala só no áudio aí para mim, que agora eu não estou vendo mais a tela de vocês. Vocês estão conseguindo visualizar a tela? Sim, dá para ver sim. Então, tá bom. Então, depois dessa minha apresentação, né, que eu falo todos os meus papéis, o que que eu sou, o que que eu faço, vocês devem estar se perguntando, nossa, mas por que, né, ela se apresentou assim? Ou então devem estar pensando, nossa, mas quantos papéis ela desempenha? Mas será que se vocês pensarem nos papéis de vocês, vocês também não vão dar conta que vocês também desempenham inúmeros papéis? E quantas vezes vocês também não se perguntaram como dar conta de todos esses papéis, principalmente nessa vida corrida que a gente vive, né? Agora, nessa época, especialmente de pandemia, que parece que os papéis se multiplicaram, né? Então, se vocês não pensaram isso ainda, eu convido vocês a pensarem, a fazerem essa reflexão, né, durante a minha fala, sobre todas as áreas da vida de vocês. E antes de entrar no tema específico e alguns conceitos de organização, eu coloquei aqui uma figura feminina, mas que pode ser uma figura masculina também, né? De uma pessoa desempenhando um pouco desses vários papéis, né? Esses vários papéis que a gente desempenha na vida. E eu coloquei essa figura de propósito para a gente iniciar pensando a organização como algo prioritariamente como um autoconhecimento, né? Como o se conhecer, o conhecer quem é você, o entender quantos papéis você desempenha, né? Em quais áreas da sua vida, porque você entendendo isso, você entende do que se constitui o seu ser, né? E quando a gente se depara com esses diversos papéis, a gente quer dar conta desses papéis e quer alcançar todos os objetivos que a gente traça para esses papéis. E muitas vezes a gente não se organiza para alcançar esses objetivos, né? Muitas vezes a gente deixa a vida nos levar e a gente acaba sendo engolido pelos afazeres, pelos compromissos, e no meio do caminho do dia surge um novo compromisso, uma nova ligação, uma outra coisa, uma outra tarefa, ou algo que você tinha esquecido de fazer e lembra, e aí o dia começa a te engolir e você muitas vezes esquece do qual é o seu principal objetivo na sua vida, né? Ou muitas vezes você nem nunca se perguntou isso, qual é o meu objetivo de vida? E quando a gente se pergunta isso, quando a gente entende isso, a gente consegue traçar metas
e traçar caminhos. E a gente consegue entender se a gente está indo no caminho certo ou não. Muitas vezes a gente se pergunta o que é felicidade, o que é realização pessoal, como eu vou alcançar níveis elevados de realização pessoal. E essa realização pessoal está, na verdade, muito ligada aos seus objetivos de vida, né? Então, além de se refletir quem são vocês, entendendo que papéis vocês desempenham, eu convido ainda a refletirem se vocês estão em busca dos objetivos que constituem o seu ser, né? Que são os seus papéis. Se vocês estão no caminho certo de alcançar os objetivos em cada uma dessas áreas da sua vida. Quando eu descrevi o meu eu falei de mim, da minha religiosidade, eu falei do meu papel profissional, eu falei do meu papel na família, eu falei do meu papel no lazer, porque é importante também que eu tenha um espaço para o lazer. Então, eu falei de mim nessas diversas áreas da vida. Então, é importante que vocês entendam essas áreas da vida de vocês e entendam quem são vocês nessas áreas, em qual degrau vocês estão em cada uma dessas áreas da vida de vocês e qual é o último degrau, o que está escrito lá na frente, o que você quer alcançar. Porque entendendo isso, você consegue traçar melhores caminhos. Eu queria comentar um pouquinho sobre essa questão que você falou de papéis. Sim. Que, assim, a gente às vezes não olha, né, para o lado financeiro como um aspecto da nossa vida, né? Tem muitas pessoas que olham para o dinheiro, às vezes, tem uma crença de que o dinheiro é algo ruim, de que você querer ter dinheiro, de querer fazer poupança, de querer ganhar dinheiro é algo ruim, é algo errado, porque quem tem dinheiro é quem roubou, quem tem dinheiro é quem fez coisa errada, e às vezes a gente não percebe que essas crenças, né, em relação a dinheiro, é justamente aquilo que faz a gente gastar ele, né? Tem muita gente que fala bem assim, o dinheiro vem, cai na conta, bate e vai embora, né? Uhum. Por exemplo, será que você está tendo um papel de gestor financeiro, né, para sua vida? Será que você está incorporando esse gestor, né, dentro das suas finanças, dentro dos seus recursos? Né? Me fez refletir isso, né? Até que ponto que a gente também assume essa responsabilidade, né? Dentro das Sim. Sim, até porque dentro da área da vida que a gente chama de família, né, a gente precisa entender como vai gerir essa família, né? E essa gestão tem a ver com muitas coisas, mas a parte financeira é muito importante, porque a partir dela também a gente consegue alcançar alguns objetivos que dependem dessa parte financeira, né? Então, de fato, é importante e tem que ser, sim, levado em consideração. Uma coisa que eu queria pontuar aqui, que eu anotei até para falar na minha apresentação, que eu demorei a me dar conta disso, a me dar conta dos meus objetivos de vida, a me dar conta do que eu queria para mim, né? E a me dar conta que eu podia equilibrar tudo isso a partir da organização. E eu comecei a entender isso depois que eu tive filho, porque o filho, ele dá uma reviravolta na vida da gente, né? Ele vira a nossa vida de cabeça para baixo, e não estou aqui falando de maneira nenhuma, tratando o filho como um peso, né, na nossa vida, porque ele não é. Com certeza, uma das melhores experiências da minha vida é ser mãe, só que, de fato, mexe muito com a nossa vida. E se a gente, e depois que a gente se torna mãe, a gente começa a ver que muitas coisas vão ficando para trás, né? A nossa profissão vai ficando para trás, as coisas que a gente gosta vai ficando para trás, o nosso eu vai ficando para trás, o nosso cuidado enquanto mulher, o nosso autocuidado vai ficando para trás. E a gente entender que a gente pode e que é importante, sim, a gente querer ser um pouquinho nós também, que isso é essencial, querer ser nós, né? E não ser só mãe, porque, como eu falei, a gente se constitui de todos esses papéis e não apenas um. Quando eu me dei conta disso e eu comecei a ver que eu não estava conseguindo ser eu entendi que através da organização eu poderia ser eu. Né? Então, eu queria passar um pouco essa experiência para vocês e passar um pouco da minha visão da organização e como ela me ajuda na minha vida. E como ela me ajuda também nessa questão financeira, de economia, de desperdício, né? De repensar isso, que é uma maneira também da gente tentar elevar a nossa família, os nossos objetivos,
a degraus, né, mais elevados, que é o que a gente quer para a nossa vida. E eu vou fazer aqui uma comparação da organização de ambientes como um todo com o conceito de organização, digamos assim, empresarial, né? Uma organização no geral que eu busquei através do autor Maximiano, de 1993, que ele fala que a organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. E por meio de uma organização, torna-se possível perseguir e alcançar objetivos que seriam inatingíveis para uma pessoa só, mas que no coletivo a gente consegue atingir. Pensem nessa leitura na organização da casa de vocês, assim, na organização que eu digo, na constituição da casa de vocês, da sua família, do seu marido, dos seus filhos, né? Como que a nossa casa pode ser encarada e deve ser encarada, assim, numa analogia, né, com uma empresa, né, onde a gente tem que gerir essa empresa, onde a soma dos esforços de cada pessoa dessa casa é importante, onde a gente precisa de máquinas, equipamentos e recursos financeiros para poder, né, andar com essa empresa, né, que essa empresa, a nossa casa, que ela tenha o sucesso que a gente quer, que ela funcione da maneira que a gente quer, né, que ela seja como a gente sonhou. E aí eu digo como um tudo, tanto de aspectos concretos, porque todo mundo quer ter uma casa confortável, né, com equipamentos que te auxiliem no dia a dia da dona de casa, e também no aspecto de bem-estar. Todo mundo quer ter uma casa que se sinta feliz, que se sinta alegre, que se sinta confortável, todo mundo quer isso para sua família, né? Então eu quis trazer esse objetivo de organização no sentido de organização de empresa, né? Com um conceito também de organização de ambiente. Dentro de uma empresa, por exemplo, eu tenho setores, e essa empresa depende de cada um desses setores, do esforço de cada um desses setores para funcionar, né? E dentro da organização de ambientes, a gente tem algumas etapas, né? Como eu falei, após a minha experiência de ser mãe, eu comecei a estudar sobre organização mesmo, me interessei sobre esse assunto, comecei a ler livros, artigos, leituras, blogs, que falam sobre o tema de organização de ambientes, porque eu entendi que organizando o físico... Tem alguém com o microfone aberto. Organizando o físico, eu entendi que organizando o físico, né, organizando aquilo ali que estava na minha vista, eu ia conseguir me organizar mentalmente, eu ia conseguir organizar pessoalmente, e eu ia conseguir organizar a minha vida. E assim, no conceito de organização de ambientes, a gente tem esses conceitos também que são um pouco do conceito da administração, que é você selecionar, né, setorizar, categorizar, padronizar. E no conceito de organização de ambientes, a gente tem exatamente isso, que organizar significa setorizar e padronizar, separar utensílios, objetos, documentos, roupas, por funções, por um motivo, né, utilizando uma lógica, fazendo com que cada coisa tenha o seu devido lugar. Porque, agora falando especificamente da organização da nossa casa, né, depois de ter feito essa analogia com a empresa, se a gente tem na nossa casa, cada coisa tem um lugar para cada item que tem na nossa casa, dificilmente esse item vai ficar espalhado pela casa e dificilmente você vai ter uma casa bagunçada. E eu não estou dizendo uma casa bagunçada de uma baguncinha assim em cima da mesa só, sabe? Eu estou dizendo daquela casa que vai ficando, procrastinando aquela bagunça e quando você vê, vira um caos. E aquele caos te causa um estresse mental tão grande que às vezes você nem está sabendo, você nem percebeu que é por aquela bagunça física ainda. Mas aquela... Ana, Oi. desculpa interromper. Não, é que você está falando da organização de ambiente, né? E é engraçado que o ambiente, ele é um reflexo do que há dentro de nós, né? Assim, quando Sim, muito. todo bagunçado, quer dizer que dentro de você está tendo algum conflito ali, né? Alguma coisa não está se conectando. Você pode reparar, quando você está passando por algum problema, o seu ambiente de trabalho está bagunçado, a sua casa está bagunçada, você não quer lavar uma louça, você não quer arrumar suas roupas,
e tudo parece que vai estar conectado, né? Os aspectos da vida, assim, os pilares da vida, eles estão conectados de uma certa maneira, né? Com Se você certeza. no seu trabalho, isso impacta dentro de casa, na sua família, na sua relação com seus familiares. E é importante pensar, né, igual você falou, como uma organização de pessoas que atuam de forma integrada, né? E Uhum, as famílias, além de não pensar nisso na parte da casa em si, né, da organização, também não pensam isso na parte financeira, né? Por é. exemplo, quando a família não se reúne para discutir os problemas ou até mesmo os objetivos financeiros, né? Uhum. Às vezes os pais que não incluem os filhos nessa discussão, não envolvem os filhos nessa discussão, acaba que deixando eles alheios, né, a tudo isso. E isso mostra que é uma família, né, que não está trabalhando como uma equipe, né, que Hum. Aí como é que você, às vezes, vai cobrar do seu filho ou vai cobrar da sua esposa, do seu marido, algo que a pessoa não tá participando daquilo, né? Você quer cobrar Uhum. ele, desliga essa luz para economizar energia, eu arrumo esse quarto para alguma coisa, mas a pessoa não se sente pertencente àquilo, sabe? Não é uma sensação de pertencimento a uma equipe, a uma organização que deve funcionar para atingir um bem, objetivo coletivo, né? Exatamente. Ah, na verdade, a gente tem que pensar, né, Felipe, que cada pessoa da família, ele não está ali só incluído, ele está ali fazendo parte, né? Então, se ele faz parte, não tem essa de que, é a mãe, a esposa que vai fazer aquilo tudo, é todo o serviço de casa. Não, todo mundo tem que ter a sua tarefa, a sua, né, o seu dever, colaborar, porque, como eu falei, a empresa, ela só funciona porque tem os setores ali que estão funcionando, e a casa, ela tem que ser dessa mesma maneira. E eu brinco com uma coisa, mas é verdade, gente, a organização salva até casamento, tá? E quantas vezes a gente não briga com o nosso cônjuge porque tem um negócio espalhado, porque não está no lugar, ou amor, onde está tal coisa? Dá vontade de você falar assim, está no lugar de sempre, no mesmo lugar que. Mas quando foi que você falou que o lugar daquela coisa era ali? Né? Então, o sentido de organizar é também dialogar. E não tem essa da gente, a gente tem muito no pensamento assim que organização é aquela coisa assim, aquela pessoa que passa a vida inteira assim, né? Colocando tudo no lugar organizadinho, se tirou do lugar já bota rapidinho e deixa tudo selecionado minuciosamente. E Super o metódico, conceito né? de organização não tem nada a ver com isso. O conceito, a organização é para te aliviar o estresse e não para te causar mais estresse. Esse metódico, né, o tempo todo, ele está te causando estresse também, né? Então, o que que é organizar de fato? É que cada coisa tem o seu lugar, não interessa o lugar. Tem gente que fala assim, ó, minha mesa tá assim, mas eu me entendo ali, ela tá bagunçada para você, mas eu estou entendendo. Então, ele ali, ele tem uma técnica, um método, um sentido, um porquê, né? Então está organizado. Se ele tem um porquê, se ele está ali, se ele tem uma lógica, que como está no conceito aqui, ó, utilizando a lógica, né? Então ele está organizado sim. Muita gente confunde organização com beleza também. Se tiver tudo separadinho por cor, tá organizado. Se tiver tudo dobradinho, bonitinho em cima tá organizado. Mas se você for procurar uma blusa, você não consegue achar, porque tá blusa misturado com calça, misturado com sapato, misturado. Sim. Entende? Isso é Então, uma coisa interessante que você falou, é que muitas vezes a gente vê dicas de organização, algumas coisas assim, como se fosse a mesma dica para tudo, né? O mesmo remédio uhum, para todas as doenças. não, não tem Às vezes, remédio. igual você falou, para uma pessoa etiquetar tudo, botar organizado por cor, tamanho, data de aquisição, às vezes isso é um inferno para a pessoa, que a pessoa fica super infeliz de fazer aquilo, É mas para outros vai ser um prazer, um prazer, né? exatamente. Cada um O tem o grande seu jeito de desafio organizar, o né? grande desafio é você encontrar aquilo que é mais adequado para você e respeitar o outro, né? Imagina Sim, você ser uma pessoa super metódica, casar com uma pessoa que já é um pouquinho mais relaxada no sentido de ser mais flexível, né? Em relação uhum, e você quer impor isso para a pessoa e a pessoa quer impor também o jeito dela em você. É respeitar essas diferenças, né? exatamente.
Então é isso, tem que ter um porquê. As pessoas às vezes têm um pavor assim quando fala, vou dar dicas de organização, ou eu vou falar de organização. Aí a pessoa já pensa, "Ih, isso aí não é para mim não, porque eu não sou uma pessoa organizada. Eu não nasci uma pessoa organizada." E aí a gente vai falar disso aqui também, que organização é um hábito. A gente vai explicar o que é hábito, falar o que é hábito, porque para deixar bem claro que ninguém nasce organizado. Não existe uma pessoa que é por natureza organizada. Existe aquela pessoa que tem assim já o gosto, né? Mas se ela deixar um dia de organizar, por exemplo, a sua semana, o seu dia, ela já fica desorganizada. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a organização é uma prática que você faz todo dia. Não é algo que, pronto, já sou organizada, não preciso fazer mais nada, pronto. Não, é algo que você tem que criar um hábito e ir fazendo sempre, sabe? E a gente vai dar algumas dicas depois, de algumas coisas bem práticas que dá para você fazer com organização e o quanto você consegue poupar o seu dinheiro só sendo organizado, só tendo o hábito de ser um pouquinho organizado. Né? Mas antes, eu queria falar de alguns benefícios que a organização traz para a gente, além dessa questão financeira que eu coloquei por último, para até em letras maiores, né, que é aquilo que chama mais a atenção da gente, porque quem é que não quer ter uma economia financeira em casa, né? Principalmente nessa época de crise, etc. Mas o principal benefício da organização é a diminuição do estresse. A gente sabe que o estresse hoje é um dos maiores causadores de doenças, né? De depressão, ansiedade. E eu estava lendo, pesquisando, né, montando esse slide, e eu vi também algumas informações assim da OMS falando que é um dos principais causadores dos infartos, né? Das pessoas que morrem por infarto, a maioria dessas pessoas por conta do estresse. E a gente sabe também que por conta das nossas diversas áreas da vida, por conta da nossa vida corrida, por conta dessa vida moderna, né, de tecnologias e de muita informação, a gente acaba sendo cada vez mais estimulado para desenvolver situações de estresse, né, de ansiedade e frustrações. E o que causa, na verdade, o estresse, né, dentro dessa conjuntura que eu falei, é a falta de organização, né? Porque a vida corrida a gente não vai deixar de ter, essa vida moderna do jeito que está, tecnológica, com muita informação, a gente não vai deixar de ter. O que a gente pode fazer para diminuir o estresse? A gente pode fazer atividade física, a gente pode fazer umas leituras, meditações, mas o que a gente precisa fazer para incluir essas atividades no nosso dia a dia? Organização, né? Organização de tempo, organizar o nosso tempo, incluir essas atividades no nosso dia a dia. E outra coisa interessante também, que além da organização ser, vamos dizer assim, uma coisa que vai prevenir o estresse, ela também, ao mesmo tempo, é o remédio para o estresse, né? Porque quando você é diagnosticado, né, com estresse, ansiedade e tudo mais, se você for em qualquer psicólogo, pedir qualquer ajuda, eles vão te falar para você ter uma organização do seu tempo, para você conseguir inserir no seu dia a dia atividades mais prazerosas, atividades que vão te relaxar, atividades que vão te desestressar, né? A melhora do bem-estar, da qualidade de vida e do aumento dos nossos níveis de realização pessoal, isso também é um pouco subentendido, né? Porque se a gente diminui o estresse, diminui a ansiedade, essas frustrações, se a gente consegue dividir melhor o nosso tempo, a gente com certeza vai conseguir passar mais tempo com a nossa família, vai conseguir ter um tempinho para fazer aquilo que a gente gosta, vai conseguir ter um tempinho para fazer as nossas leituras, vai conseguir, além de ser mãe, ser também profissional, ser também, entrar também na vida acadêmica, que é uma coisa que toda mãe acaba se afastando assim que vira mãe, né? E qualidade de vida, que é o que a gente tem como principal objetivo na organização pessoal, né? Quando você está disposta a organizar a sua vida, você está disposta a se conhecer para, assim, melhorar a sua qualidade de vida.
justamente por todas essas coisas que eu falei de tempo, né? De ter um tempo também para fazer as coisas que você gosta, as coisas que você quer. Aproveitamento de espaço. Gente, outra coisa que nos poupa também financeiramente. Quando a gente organiza os nossos espaços dentro de casa, a gente para com aquela ideia assim de que, eu preciso comprar um móvel novo porque não cabe minhas panelas. Eu preciso comprar um móvel novo porque eu tenho muita roupa, não cabe nesse guarda-roupa, tem que ter 2 guarda-roupa em casa. Né? Eu preciso comprar uma casa maior, porque não está dando, né, essa casa está muito pequena para a gente. Será que realmente esses espaços estão muito pequenos para nós? Ou será que essa sociedade consumista que a gente vive nos faz comprar cada vez mais coisas e ter cada vez mais coisas dentro dos nossos espaços? Né? Coisas E que não precisamos, né? coisas que não precisamos, né? Então Os vamos pensar nisso. acumuladores. Exatamente. Praticidade e funcionalidade é outra coisa que está intrínseca na organização. Voltando àquela questão da beleza e da organização, né? Da beleza e do prático. Se quando eu for organizar um ambiente eu tiver dúvida de que desse jeito vai ficar mais bonitinho, não, mas desse jeito vai ficar mais prático, vai ficar mais funcional, eu devo sempre optar pelo funcional. Por quê? Porque a organização, gente, ela serve para nos ajudar e não para nos atrapalhar. Se eu uso todos os dias faca, colher, garfo na minha casa, por que é que eu vou colocar naquela gaveta que está ali à mão, já do lado da pia praticamente, ou próximo da mesa, talheres que eu só uso quando vem visita na minha casa? Louças que eu só uso em ocasiões especiais. Então, a organização de ambiente, ela tem que sempre pensar na rotina da pessoa que utiliza aquele ambiente. Como essa pessoa utiliza aquele ambiente. Não existe, como o Felipe falou, um remédio para a organização. Os talheres têm que sempre ficar aqui. Os calçados têm que sempre ficar aqui. Não existe. Existe uma organização perfeita para cada ser humano, né? Para cada família, para cada pessoa. Então, isso é muito importante colocar também. E a otimização do tempo, gente. Tempo é outra coisa que eu comecei a refletir muito depois também dos meus 30 anos e depois quando que veio o Daniel na minha vida. Porque, gente, tempo é algo que a gente pensa assim, cara, o tempo está passando, o tempo está correndo, e cada vez que eu perco tempo com uma coisa que não é importante para mim, eu estou deixando de viver algo que é importante para mim. Né? Então, pensar sobre isso e organizar o seu tempo pensando nisso é fundamental. A gente não pensa sobre isso, pelo menos eu não pensava sobre isso. E é fundamental a gente aprender a dizer não para algumas coisas. E entender que dizer não para algumas coisas é dizer sim para coisas que são importantes para você. Né? Para eu dizer sim para o Felipe, por exemplo, para estar aqui com vocês hoje, falando com vocês, eu tive que abrir mão de outras coisas. Né, que eu poderia estar fazendo nesse momento, que eu poderia estar fazendo mais cedo, enquanto eu estava planejando aqui esses slides, mas eu optei de estar aqui porque é algo que é importante para mim, porque é algo que está dentro dos meus objetivos, que é estudar mais sobre a organização, que é passar mais um pouco sobre isso, é algo que eu gosto, é algo que eu quero, é algo que está dentro do meu planejamento de vida, então eu tenho que ter isso na minha mente, fica muito mais fácil quando eu sei onde eu quero chegar, quando eu sei quais são os meus objetivos, de saber se eu digo sim ou não para alguma proposta, de, por exemplo, mudar de cidade. Surgiu uma oportunidade de trabalho em outra cidade. Aquilo vai ser bom para mim? Aquilo está dentro do meu objetivo de vida? Aquilo está dentro do que eu quero para mim? Então, sim. Não está dentro? Não. Pode Isso, falar. Ana, que você está colocando, é interessante que a gente diferencia, né, aquilo que de fato é uma oportunidade daquilo que é oportunismo. Exatamente. Algo que aparece assim, parece ser uma boa coisa, né, dizer sim para aquilo, mas na verdade só está tirando do foco, né? Uhum. E às vezes tem dificuldade de dizer não, porque às vezes tem medo de magoar o outro, né? E muitas vezes diz sim e não dá conta de cumprir aquilo, porque está tudo desorganizado, agenda desorganizada. E é melhor você dizer um não do que um sim sem compromisso, né? Um sim Exatamente. que um sim meia boca. Né? Então é melhor você dizer não, que as pessoas vão te respeitar muito mais, porque quando você disser sim, é sim certeza, né? Uhum. Ficar dando sim Verdade. só para deixar as pessoas felizes, né?
E tem maneira de dizer não de uma forma mais agradável, né, Felipe? Depois que eu descobri isso, ficou mais Sim. fácil para mim dizer não. Tipo, olha, Aham. nesse momento eu não consigo te ajudar, apesar de eu querer muito, mas numa próxima oportunidade eu vou estar aqui disposta. Você falou não de uma maneira delicada, educada, né? Deixando as Aham. portas abertas para uma outra oportunidade. Então, tem maneiras de dizer não de uma forma, né, tranquila. E Isso outra mesmo. e outra coisa que é legal a gente colocar, Felipe, que tempo, gente, tempo é dinheiro de verdade. A gente sempre escuta isso, né? Ah, tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. E eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente comprovar para vocês como que tempo é dinheiro, né? Eu fiz aqui uma pergunta, né, para vocês. Por que que a bagunça te custa caro? Lá na frente, no nosso primeiro slide, eu coloquei lá que desorganizar sai muito caro, né? E organizar não te custa nada. Né? Agora, desorganizar te custa caro, porque quando você é desorganizado, além de tudo isso que eu já falei lá na frente, que você acaba gastando dinheiro sem necessidade, tem essa questão aqui do tempo também, porque quando a gente não tem as coisas nos lugares devidos, a gente gasta muito tempo procurando elas em casa. Quem nunca ficou um tempão procurando a chave do carro, já atrasada para uma reunião, já atrasada para um compromisso, não achava onde estava a bendita chave do carro, ou não achava o celular, ou não achou a blusa que queria colocar, que combinava com aquela calça, ou não achou, sei lá, o documento que você tinha que levar para uma viagem importante, ou não achou, enfim, quantas pessoas aqui já não passaram por essa situação? Comum, né? Imagina se você gastar 15 minutos todos os dias procurando alguma coisa. Né? Então, vamos supor que eu gastei 5 minutos de manhã, fui para casa, almocei, depois saí de novo, gastei mais 5 minutos, né? De noite gastei mais. Vamos supor que são 15 minutos todo dia procurando alguma coisa. E se você ganha R$ 20 por hora trabalhada, a desorganização vai te custar R$ 5 por dia, R$ 35 por semana e R$ 1.800 por ano. R$ 1.825 por ano. Né? Então, é muito dinheiro, né, gente? Assim, é claro que a gente pensa assim, ah, só R$ 5, ah, só R$ 35. Mas se você for juntando esse tempo, porque é bom sim a gente fazer esse cálculo de que o nosso tempo vale dinheiro, porque o nosso tempo vale dinheiro mesmo, tá, gente? Quando alguém chama você para algum compromisso, você poderia estar fazendo outros que iam te gerar dinheiro, que iam te gerar custo, de repente revisando algum trabalho que você cobrou por aquele serviço, ou fazendo alguma outra tarefa que você cobrou por aquele serviço. Então, sua hora custa dinheiro, sim, né? A gente precisa pensar nisso. E tem outros exemplos também, né, Felipe? Assim, com alimentos, com comida que às vezes a gente deixa estragar na geladeira e que se a gente for colocar na ponta do lápis, cada item desse estragado faz muita diferença no final do mês, né? Sim, sim. Eu estava até conversando mais cedo, né? A gente, quando tem um alimento que estraga na geladeira, a gente sempre leva para o lado social, né? Tem pessoas passando fome, poderia ajudar alguém, ou então leva para o lado ambiental, né? Nossa, isso vai gerar lixo e tudo mais. Só que a gente esquece, né, que aquilo foi dinheiro, né? Então, Uhum. você está lá com 1 quilo de tomate que estraga. Né? Imagina que 1 quilo de tomate seja R$ 4, né? R$ 4 é pouco? É pouco, mas, por exemplo, você pegaria R$ 4 e rasgaria agora aí na sua frente? 4, 5, R$ 10, você rasgaria essa nota de dinheiro? Você não faria isso, né? Você não rasgaria esse dinheiro, assim. De jeito nenhum. É isso que acontece quando um alimento estraga, né? Quando um produto estraga na sua despensa, na sua geladeira. O que você está fazendo é justamente isso, rasgando dinheiro, porque você não vai comer, ninguém vai comer aquela comida, na verdade foi o dinheiro que foi embora. Né? Então você tem 3 impactos aí, né? O ambiental, o social e o econômico, né? Você vê que estragar comida é insustentável, é contra a sustentabilidade da sociedade. Então, você vê como Exatamente. é muito pior do que a gente pode imaginar, né? Uhum. E agora eu vou colocar coisas bem práticas que a gente faz na nossa casa que desperdiça muito dinheiro, né? E vou colocar nas imagens algumas soluções que podem te ajudar
a não desperdiçar tanto dinheiro com essas situações, né, nessas situações. Por exemplo, quantas vezes a gente quer fazer alguma receita e a gente vai no mercado sem dar uma olhada na nossa despensa, sem acha que não tem um ingrediente e compra o ingrediente, quando chega em casa já tinha ele lá, né? Às vezes ele estava lá no fundo do seu armário, misturado com outros itens, né, que não são da mesma categoria, você acabou não reparando que tinha lá e você comprou, né? Leite condensado, por exemplo. Ah, não sei se tem leite condensado, vou comprar. E quando você vê, chega em casa, tem 3. Né? Você usa o que você queria usar e quando você vê um já está perto da validade, acaba vencendo, você joga fora. Né? E tem outra situação também, quando você guarda aqueles alimentos, né, que sobrou do almoço, você quer guardar, e aí você coloca lá na sua geladeira, lá no final, misturado com um monte de coisa, e coloca um monte de coisa na frente, e acaba nem lembrando o que tinha ali, e acaba perdendo também, né? Ou na fruteira, quando você compra as frutas da semana, maçã, uva, pera, banana, e teu marido vai e compra também, né? E acaba você ficando lá com um monte de banana na fruteira e acaba estragando. Como que a gente pode resolver essas situações? Né? Essa última situação, eu costumo orientar as pessoas a utilizarem alguns aplicativos, no celular mesmo, assim, tem alguns aplicativos que você pode compartilhar com as pessoas da sua família, colocar as listas de compra, né, da semana, né, ou do mês, e se no caso da sua família ou você ou seu marido que faz, né, não é só em cima de uma pessoa, vocês podem compartilhar no aplicativo coisas que vocês já passei no mercado e comprei. Isso aqui tá ok. E a pessoa vai acompanhando junto com você no aplicativo. Isso não acontece de você comprar, às vezes, 2 vezes a mesma coisa. Eu acho isso super prático. Outra coisa é você utilizar alguns produtos organizadores que te auxiliam a entender melhor a sua despensa, por exemplo. Nessa primeira figura, eu coloquei potes transparentes, né? Que os potes transparentes você fica ali muito visível, você consegue ver o que tem, o que não tem, o que está faltando, o que não está faltando. E esses cestinhos também, furadinhos, brancos, você pode utilizar eles para separar por categorias, tipo, nesse cestinho eu vou colocar os enlatados, nesse cestinho eu vou colocar os grãos, né? Nesse cestinho eu vou colocar só molho. E ali fica muito mais fácil de você ver o que tem, o que não tem, né? Fica muito mais prático e fica muito mais difícil de virar aquela bagunça, né? Porque você consegue pegar o que você quer sem mexer nas outras coisas que estão ali, né? E então você consegue manter aquilo ali sempre organizado, não te gera um gasto de tempo para ficar arrumando aquilo o tempo todo, né? Porque tem coisas que a gente arruma e nunca fica arrumado. O tempo todo você tem que estar arrumando. Então, com esses produtos, esses produtos auxiliam a manter essa organização e te poupar esse tempo. Na geladeira, a mesma coisa. Se vocês repararem bem nessa figura de geladeira, vocês vão ver que tem categorias, né? Que está separado ali onde estão os potes menores, os maiores, onde estão as frutas, as verduras. Fica muito mais fácil quando está tudo setorizado de você abrir a geladeira e olhar, ah, tá, tem, não tem, do que quando você coloca tudo misturado e as coisas vão indo lá para trás e depois você acaba perdendo o que tem ou não. Outra situação é dentro do seu guarda-roupa, né? Que é aquela questão de coisas que a gente inventa de comprar. Fala, Felipe. Eu queria voltar um pouquinho na parte da cozinha, umas dicas. Sim. Pode tentar. A Ana falou, né, dessa questão de você sempre olhar os produtos que já tem para não comprar coisa repetida, né? Mas tem todo um hábito de consumo que você pode adotar que vai te ajudar muito na economia. Um deles é você ir no mercado apenas uma vez por semana. Essa coisa de você ir durante a semana, depois do serviço, você pode perceber, toda vez que você vai depois do serviço, você está com fome, cansado. Aí é a hora que você olha aquela cerveja e fala, eu mereço. Você olha para o chocolate e fala, eu mereço, eu estou com preguiça de fazer janta, você compra pizza pronta, chega em casa, faz e come. Então é a hora que desanda, né? Então evite ir durante a semana, vá no final de semana, de preferência o melhor horário. Eu descobri esses dias
E quando o mercado abre no sábado, porque não tem ninguém para você ter o risco de passar, de pegar coronavírus, você já está isolado de todo mundo ali, ninguém mexeu nas mercadorias, então você já está ali, tá isolado num horário que é super tranquilo, você não enfrenta fila nem nada disso. Vai uma vez por semana, compra o que precisa. E aí isso vai te forçar a ter um planejamento, né? A planejar o que você vai usar durante a semana. Então, só o ato de você planejar já cria esse costume de você querer economizar também, né? Tem aquela questão de você sempre olhar a validade dos produtos na prateleira, sempre dar preferência para produtos que têm uma validade mais antiga, né? Porém, se você for comprar um produto que você vai usar nessa semana, não tem problema você comprar um que tem uma validade mais recente, porque geralmente esses produtos até estão com um preço mais barato, né? Por exemplo, às vezes um iogurte que vai vencer daqui a 2 semanas, não tem problema você consumir ele nessa semana, e às vezes ele está com 20% de desconto, e você economiza com isso, né? Mas é aquela coisa, você chegou, põe na geladeira e bota ali na frente para você ver que tem que consumir aquilo que está ali, né? Outra coisa também, né? Muito comum, antigamente, quando na época da inflação, aquela inflação doida que tinha, né? Eu, na época, era criança, então eu de fato eu não lembro, eu só sei de livros e de documentários que eu já assisti sobre a época da década de 80, início de 90, ali, aquela inflação galopante, né? Era costume as famílias, logo no início, na hora que recebia o salário, comprar muito alimento e estocar nas dispensas, né? A dispensa acabou se tornando um ambiente dentro dessas casas que começaram a ser construídas na época, algo muito comum, né? E aí ficava aquele produto o mês inteiro, né? Porque o preço do arroz no início do mês era completamente diferente no final do mês, né? Então tinha isso. E é engraçado que isso acabou, a inflação acabou, veio o plano real, resolveu, beleza, mas o costume se manteve, né? Então é muito comum ver as pessoas, às vezes, estocando alimentos em casa, né? Pega aquela despensa, faz lá a compra de 4 meses, parece que a pessoa está vivendo o The Walking Dead, o mundo pós-apocalipse. Então, assim, as pessoas elas têm que ter um pouco mais assim de consciência, né? No início da pandemia tinha isso, né? As pessoas tinham medo de faltar comida nos mercados. Gente, minha cachorra tá latindo aqui. Vocês saem no áudio. Tá. As pessoas tinham medo, né, de faltar comida no mercado e aí compravam tudo, fazia estoque, aquela coisa toda. Mas, assim, esse pânico, né, de querer comprar tudo, também tem que tomar muito cuidado, né? E uma última dica também, já dentro do mercado, vocês podem reparar, geralmente, quando você entra no mercado, você sempre dá de cara com prateleiras de produtos industrializados, com bebida, com alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque são os produtos que têm maior valor agregado. E aí, o hortifruti, carnes, sempre fica do outro lado do mercado, né? Por quê? Porque são produtos que têm um grande volume, mas às vezes o preço é menor, né? Um pé de alface e tudo mais. Então, o que você faz? Você pega o seu carrinho, não vai na primeira prateleira, vai lá no hortifruti, compra salada, compra fruta, enche o seu carrinho de fruta e verdura, porque são produtos que têm muito volume e baixo valor agregado, baixo preço, né? E aí isso vai criar em você uma sensação psicológica de que, pô, já comprei muita coisa. Então você vai chegar nos ambientes dos industrializados, né, onde as coisas são embutidas, é tudo pequenininho e tudo muito caro, aí você já vai pensar de uma maneira diferente, né? Então você já vai tomar cuidado por ali. Então, até a maneira como os supermercados são organizados, a forma como você passeia entre as prateleiras ali, o seu itinerário ali, tudo isso é pensado para você gastar mais, né? Produtos que são colocados juntos ali, que você imagina, não tem relação nenhuma, mas na verdade tem, se você for pensar ali, né? Sim. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Outra coisa que prejudica muito é você, igual eu falei na hora do happy hour, mas se você for para o supermercado, assim, e você não lanchou, não comeu, e começa a dar uma fome ali na hora, essa é a pior coisa que acontece, porque se você for um pouquinho de fome no mercado, você vai querer comprar o mercado inteiro. Então, são dicas que se você começar a se organizar e evitar, você vai começar a trabalhar o seu psicológico e programar o seu hábito de consumo, né, dentro de casa
E essa questão da organização é fundamental para isso, né? Uhum. Agora, só uma coisa que eu esqueci de falar, Felipe, você falou da validade, né? Uma informação que é importante quando você usar esses potes herméticos e transparentes para colocar, tirar da embalagem original, é importante você anotar, colocar atrás ou numa etiquetinha, né, a validade de cada produto, para você acompanhar ali, para não perder a validade do produto. E sempre colocar aquele produto que está vencendo na frente, né, e deixar os produtos que têm um prazo maior para trás, para não ocorrer o risco de você perder o produto. Agora, essa questão do desperdício de roupa, gente, é muito comum, né? Como que a gente tem na nossa mente de que a gente precisa de tanta roupa, né? E a gente não precisa de tudo isso, de acessórios e tudo. Às vezes a gente compra acessórios e a gente leva para casa, né? Nós mulheres, colares e brincos e pulseiras, que quando você vê, na verdade, aquilo nem combina com você, nem combina com o seu estilo, nem combina com as suas roupas. A roupa também tem roupa que você compra porque você olha bonito na vitrine e acha bonito, mas quando você veste, você nem combina. Então, qual é a percepção, a jogada aqui? Né? Como eu falei, a organização é um processo de autoconhecimento também, né? Você traçar suas metas, você precisa se conhecer, o que, que você quer. Outro dia eu estava até assistindo uma palestra de uma moça que falou assim, gente, organização você tem que até tomar cuidado, né? É um terreno até cuidadoso a organização, porque você pode descobrir que você está indo por caminhos que você nunca imaginou, né? Para onde você está levando sua vida. E é um pouco isso, sim. É você entender o que, que você quer, né? O que, que você precisa, que roupas combinam com você, do que você precisa para o seu dia a dia, qual é o seu trabalho, por exemplo. Você precisa usar salto alto? Não. Então, por que você tem tanto salto alto, né? Qual é o que combina com o seu dia a dia. E a partir do momento que você faz essa leitura, essa reflexão do conhecimento, do seu autoconhecimento, né, de entender quem é você, de uma certa maneira, isso te ajuda, né, a não comprar coisas desnecessárias, a comprar aquilo que você sabe que você precisa. Né? Então, eu até coloquei aqui uma figura no antes e depois, para vocês verem essa questão, né, do como que é muito mais prático e funcional você ter um ambiente organizado. Você quer sair, precisa de uma blusa rosa, você vai saber exatamente onde que ela está, porque você está conseguindo ver todas as peças. Né? Na primeira imagem, você só consegue ver o que está embolado na frente, o que está atrás, você não faz a mínima ideia do que tem ali atrás. Né? Pode ser até cobra, rato ali de trás. Você nem sabe o que, que tem ali. Então, tem uma máxima na organização que é o que não é visto não é usado, né? O que não é visto não é lembrado. Então, se você quer usar as suas coisas, organize de forma que você veja aquilo ali, que você lembre que tem aquilo ali, né, para utilizar quando você precisar. Agora, tem outro tipo de desperdício também, né, no nosso cantinho lá no home office, no escritório que a gente tem em casa, no cantinho que a gente tem em casa, que a gente junta ali nossas contas a pagar. E muitas vezes a gente esquece, né? Bota ali em algum lugar ou deixa lá na caixinha do correio. Quando vai lembrar, já passou o prazo de pagar aquela conta. Aí você vai pagar juros por causa daquilo ali, né? Porque você esqueceu de pagar, porque você não colocou no local onde deveria colocar, né? Também tem situações de cancelamento de serviços, por exemplo, é, alguma assinatura de livros e revistas, ou TV por assinatura, ou alguma coisa que você está pensando assim, eu vou. Telefone, né, celular, contas pós-paga, que você pensa assim, não, mês que vem eu vou mudar esse plano, mês que vem eu vou cancelar esse plano, e aí, pá, vira o mês, você esqueceu, vira outro mês, você esqueceu quanto de dinheiro você está, né, deixando ali, jogando no lixo praticamente, por conta da sua falta de organização. Documentos pessoais, outra situação também, quando a gente precisa viajar. Eu tenho até uma historinha, até falei pro Felipe, é uma historinha triste, né? Outro dia eu escutei uma história assim, que a pessoa queria viajar, estava com a viagem planejada para fora, não sei, para os Estados Unidos, e aí arrumando mala, naquela empolgação e tal, quando foi lembrar de separar os documentos pessoais, né, viu que o passaporte estava vencido. E aí, para colocar, ainda faltava um tempinho para a viagem, mas o passaporte demorava muito mais para ficar pronto, visto, etc., essas coisas.
Por quê? Por uma falta de organização, por não colocar ali, de repente, um papel, listar, outra coisa que... Isso não sou eu que estou falando, não, tá, gente? Existe um método chamado GTD, que é a arte de fazer acontecer, de um autor, David Allen, que ele fala isso, ele fala para a gente não confiar na nossa cabeça, né? Quando a gente tem tarefas, prazos a cumprir, para a gente não confiar na nossa cabeça. Né? A gente não tem que colocar essa obrigação na nossa cabeça. Nossa cabeça foi feita para pensar, para criar, para produzir, né, para trabalhar. Ela não foi criada para acumular informações, para tipo, ser uma caixa de entrada nossa, né, para acumular aquele monte de coisa que eu tenho para fazer. Porque aquilo ali te gera um cansaço mental, te gera um estresse mental. Então ele fala assim, esvazie a sua cabeça, passe tudo que está na sua cabeça para um papel. E toda vez que você quiser conferir, você vai lá no papel e confere. Ah, isso aqui eu já fiz, isso aqui eu tenho que fazer hoje, isso aqui eu posso deixar para amanhã. Não deixa isso na sua cabeça, né? Deixa a sua cabeça livre. Ele fala livre como água, né? Livre para pensar, para criar, para produzir. E outra situação também desses equipamentos, ferramentas ou miudezas, linha, agulha, um botão que eu preciso, que às vezes eu vou precisar para arrumar uma roupa. Geralmente a gente nunca sabe onde estão essas miudezas, né? Ou então ferramenta, a gente até encontra uma ferramenta, mas aí precisa de uma específica, você tem certeza que tem aquela ferramenta, mas você não encontra a bendita de jeito nenhum. Você vai lá na loja, compra, aí quando você passa uns 2 dias, você encontra a bendita em algum lugar, ou seja, você está com 2 ferramentas iguais na sua casa, gastou dinheiro com 2 ferramentas iguais. Então, assim, gente, são situações do nosso dia a dia, que eu tenho certeza que vocês aí devem ter se identificado com pelo menos uma dessas situações, que a gente desperdiça dinheiro o tempo todo por uma questão muito simples de resolver, organização, né? E Ana, essa questão tanto dos comprovantes de pagamento quanto dos documentos, né? Agora que a gente está em home office, então está todo mundo, de uma certa forma, dando mais atenção para isso, né, em casa. A organização dos documentos é fundamental, porque todo ano, né, quem faz declaração de imposto de renda tem que reunir todos aqueles documentos para fazer, né, esse processo. E é muito chato Uhum. ter que fazer isso todo ano, é, e você não conseguir encontrar o documento, tem que ficar revirando a casa, né? Então, já tem uma pastinha onde você guarda tudo aquilo que você vai precisar para fazer a declaração de imposto de renda, já te ajuda muito. Ter Sim. onde você guarda comprovantes de pagamentos, também isso te ajuda muito. Né? Já aconteceu comigo, assim, por exemplo, de eu ter pago um determinado produto, depois de 5 anos a empresa ter vindo me cobrar. Sorte a minha que eu tinha esses documentos guardados, comprovantes, porque eu não jogo fora, né? Eu tenho uma pastinha cheia de coisa. Então, assim, as empresas, elas podem chegar a te cobrar depois de vários anos, isso é comum. Muitas empresas, no caso dessa empresa, por exemplo, quando ele tem uma dívida com o cliente, o que eles podem fazer? Eles vendem essa dívida para uma outra empresa e aí essa outra empresa te cobra. Muito acontece com cartão de crédito, com qualquer dívida, isso acontece muito. E aí o que acontece? Essa outra empresa vai ficar te ligando e vai ficar te cobrando, vai ficar te perturbando, né? Então, e muitas vezes é porque um pagamento não foi processado, ou porque não deu baixa no sistema, alguma coisa assim, alguma falha, né? E para você acha que está tudo bem. Então, guardar todos esses documentos é crucial até para evitar esses problemas lá na frente, né? Porque imagina ter que pagar uma conta 2 vezes. Uhum. É. E caminhando agora para já quase para o final, eu preparei agora essa última parte para falar assim como que a gente pode evitar, né, tudo isso, né? A gente viu aí várias situações que efetivamente acontecem na nossa vida e tá, mas como que eu vou evitar? Além dessas diquinhas práticas que eu coloquei, né, dos potes, de como organizar, de categorizar, da importância, como que eu posso mudar isso? Né? Como que eu posso me tornar uma pessoa mais organizada? Primeiro, a gente precisa entender que a organização, como eu falei lá no início, é um hábito. Né? Ninguém nasce organizado. Né? A gente constrói essa prática de ser organizado, constrói um hábito. E o hábito, de acordo com James Clear, que do livro Hábitos Atômicos, é uma rotina ou prática executada regularmente. Né? Então,
Para eu tornar uma rotina um hábito, né, uma prática, né, um hábito, eu preciso executar essa prática regularmente, né, com frequência, todos os dias, até ela virar uma resposta tão automática, né, que se constitui um hábito. Né? Então, ele coloca esses dois conceitos, dessa questão da regularidade, né, que tem que ser algo que seja regular, e que tem que ser uma resposta automática, né, que é tipo assim, escovar os dentes, né? É quase que automático, né, depois das refeições, antes de dormir, etc., é quase que automático, eu vou no banheiro escovar os dentes. Essa questão da organização, ela é um hábito e ela fica assim automática quando a gente é, insiste nessa prática e faz essa prática de forma regular. E o hábito, ele se constrói muito, segundo aquele livro O Poder do Hábito, o autor fala que a gente precisa, para a gente conseguir implementar um hábito, a gente precisa, primeiro de tudo, entender a deixa, né, que ele chama de deixa, que é, na verdade, um gatilho, que é o que vai me fazer começar aquele hábito. Né? Ele dá até o exemplo, assim, de que o autor dá o exemplo nesse livro, de que ele ia todos os dias comer um lanche no trabalho, na hora do trabalho, numa padaria, né, na frente do trabalho dele. E ele ia lá, comia um lanche, conversava e voltava. Depois de um tempo que ele viu que ele começou, né, a aumentar o peso por conta dessa prática, ele começou a refletir, tentar entender por que ele fazia aquilo. Ele percebeu que o ato dele ir na padaria era muito mais por um motivo assim de distrair a mente, de conversar, de bater um papo com o pessoal na padaria, do que por fome. Ele não ia lá porque ele estava com fome, ele ia lá porque ele queria distrair, bater um papo, etc. Então, ele entendeu que o gatilho dele era esse escape, ele queria dar esse escape, mas não necessariamente era para comer, sabe? Então, ele fala a partir desse conceito que a gente precisa entender o nosso looping, que ele chama de looping do hábito, que é o que eu, por exemplo, eu quero criar o hábito de fazer atividade física. Aí ele fala, coloque o tênis todo dia na porta da sua cama, e quando você vê aquele tênis, você vai calçar aquele tênis e você vai lembrar, não, agora eu tenho que fazer atividade física, eu não vou deixar de fazer atividade física. E no final dessa prática, tem que sempre ter que, o autor fala que é legal que tenha uma recompensa, né, que vai vai te dar uma satisfação, que vai fazer você querer repetir aquilo ali, até ele virar um hábito. Eu acho que é super interessante esse conceito do looping do hábito, porque faz a gente refletir e tentar entender alguns gatilhos da nossa mente que vão nos ajudar a implementar um novo hábito. Né? Eu acho isso bem prático para a gente. Sim, e é interessante que quando você entende o gatilho, o hábito é a recompensa, né? E Uhum. entende que o que você está querendo é a recompensa, né? Igual você falou, que ele queria era conversar com as pessoas. Então, o que você tem que mudar é só o hábito, né? O comportamento, a recompensa está lá. Só que você tem que pensar num hábito que dessa vez seja produtivo para você, né? Não destrutivo, mas que te gera mesmo a recompensa, né? Uhum, exatamente. E aí você tem que entender o que vai te gerar de recompensa com a organização. O principal delas, o que eu acho para mim, é essa questão do tempo. Para mim é muito importante ter essa distribuição e essa melhor divisão do tempo. E como eu já falei para vocês que eu entendo muito que tempo realmente é dinheiro, então, por consequência, o principal benefício para mim da organização é também essa economia de dinheiro, né? Essa economia das finanças. E como a gente pode, como eu posso ajudar vocês aqui para finalizar agora, né? Como eu posso ajudar vocês aqui para se tornarem, para conseguirem implementar um pouco desse hábito da organização? Primeiro, esses aplicativos que eu já falei, de listas, calendários e tarefas. É importante a gente saber diferenciar, por exemplo, um calendário de uma lista de tarefas, porque tem tarefas que elas têm que ser feitas num determinado dia, num determinado horário. Essas tarefas elas têm que estar no calendário, de preferência no seu aplicativo, que vai te fazer lembrar um dia antes ou algumas horas antes que você tem aquele compromisso naquele horário. Isso faz muita diferença, gente. Não adianta a gente querer que nossa memória, que nosso cérebro, que nossa cabeça fique lembrando daquilo o tempo todo, porque isso te tira até o sono, quando você fica
Ah, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu não posso esquecer disso, amanhã eu não posso. Então, utilize desses aplicativos, dessas ferramentas que a gente tem que podem nos auxiliar. Eu acho que são muito válidas, né? É, ter uma caixa de entrada. É muito legal que você tenha no seu escritório, né, no seu local de pagamento de contas, etc., uma pasta, que pode ser qualquer pasta dessas de elástico mesmo, ou então aquelas L, né, que chama, que seja a sua caixa de entrada. O que que é a caixa de entrada? Ali vai entrar tudo que chegar na tua casa ali de conta, de correio, de afazeres, até o que tiver na tua mente que tu quiser anotar num pedacinho de papel, rasgar e coloca ali na tua caixa de entrada. Né? Tira um dia da sua semana, talvez na segunda, né, que é quando a gente começa a semana, e dê um encaminhamento daqueles documentos, daqueles papéis que estão ali na tua caixa de entrada. Então, separa o que é conta, o que você tem que pagar essa semana, o que você pode pagar na próxima semana, que tem gente que não recebe por mês, né? Recebe uma semana, cada semana recebe uma quantia. Separa, dá encaminhamento e tenha uma segunda pasta de arquivo. Escreve lá, pasta arquivo. E tudo que for para arquivar, depois que você deu os encaminhamentos, tudo que for para arquivar, você coloca ali. O que for lixo, que às vezes chega na nossa caixinha de correio, né, aqueles cupomzinhos de pizza, de serviços gerais e tal, o que for lixo você descarta, o que você quiser guardar, você põe ali na sua caixa de arquivo, e aí separa um dia também da sua semana que você, não, agora eu vou arquivar as coisas, e aí você vai colocar tudo nas suas pastinhas separadas, o que é documento, o que é uma pastinha de referência, talvez que você queira guardar tudo, cartões, né, esses serviços que chegam, se você quiser fazer uma pastinha só como chamar de pasta de referência, de pasta de consulta, né, e fazer essa separação na sua semana. Isso também não é algo que eu criei, eu li no livro do David Allen, o método GTD, que é a arte de fazer acontecer. E ele fala também da regra de 2 minutos. Quando você estiver fazendo esses encaminhamentos da sua caixa de entrada, eu achei legal, isso foi o que ficou mais marcante para mim. Pegue todas as tarefas, leia. As tarefas que você olhar e você falar assim, não, essa tarefa aqui, em 2 minutos eu resolvo ela, resolva agora, naquele momento. Não faça nada, resolva agora. As tarefas que você olhar e pensar assim, não, isso aqui eu preciso de um tempo para resolver, analise e pense assim, essa tarefa que eu preciso de um tempo para resolver, só eu posso resolver ou outra pessoa pode resolver por mim? Se outra pessoa pode resolver por mim, delegue a função para outra pessoa. Você não precisa dar conta de tudo, né? E se essa tarefa só puder ser feita por você, mas não pode ser feita naquela hora, né? Você vai planejar e anotar quando que você vai fazer aquela tarefa. Né? Dessa forma, você evita de procrastinar, né? De deixar para depois coisas que você pode fazer agora, evita de esquecer, evita de ficar acumulada com muitas tarefas. Então, achei essa dica super legal para trazer para vocês. Criar locais bem definidos para tudo. Isso é essencial, gente. Tudo tem que ter um local definido. Por exemplo, voltando na questão das pastas de documento. Se eu sei onde estão os meus documentos pessoais, se eu sei onde estão os meus certificados, se eu sei onde estão os meus contratos, né, eu vou conseguir liberar, né, evitar muito menos estresse, né? Vou conseguir evitar muitas e outras circunstâncias também que podem acontecer por eu não achar algum documento na data, até um prazo definido. Então, é muito importante para que a gente tenha qualidade de vida, bem-estar dentro da nossa casa, evitar brigas com o nosso cônjuge e com as pessoas que moram com a gente. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção de que cada coisa tem que ter o seu lugar e do quanto isso vai ser benéfico para a sua vida. Definir metas e prioridades, né? De novo, o autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue definir metas, prioridades e ter foco. Foco é muito importante para qualquer pessoa, né? E saber dizer não, que eu já comentei também. E para finalizar, não subestime cada desperdício de cada açãozinha dessa, por pequena que seja, não subestime. Cada desperdício desse é um desperdício, né? É um dinheiro que poderia estar sendo investido em outra coisa que a gente está jogando no lixo praticamente. Então, implemente na sua vida o hábito da organização e
espero que isso melhore de alguma forma a vida de vocês, não só no âmbito financeiro, como na vida como um todo, no geral, de uma maneira geral. E é isso, gente. Obrigada. E eu finalizei aqui. Deixa eu voltar e ver vocês. Tudo é uma questão de escolha, né? Não organizar Nossa, também é uma escolha, né? Negligenciar a organização também é uma escolha. Não fazer nada também é uma escolha. Então, muito bom. Pessoal, se tem alguma pergunta, algum comentário, a gente já passou do nosso tempinho programado, talvez uma perguntinha a gente consiga responder aqui. Vocês podem no chat. eu falei o nossa no final, gente, porque eu não estava vendo vocês, eu estava vendo a minha apresentação. E aí, quando eu coloquei a apresentação, tinham 9 pessoas na sala. Agora, quando eu fechei, tinham 20, agora 19. Sim, entrou bastante. Deu 20 pessoas, eu dei print na tela. Que legal! Estou Deu feliz. 20 pessoas. Obrigada, gente. Bom, mas então, Ana, eu acho que o pessoal está meio tímido. Quem não tiver nenhuma pergunta, a gente pode encerrar por aqui, né? Eu agradecer aí essa contribuição da Ana, né, por ter compartilhado essas dicas de suborganização, que é fundamental, né? A gente às vezes fala pouco sobre isso, né? E descobrir também esse novo lado seu, né? A professora Ana, ela é professora de educação física. É verdade, eu nem falei, né, no A começo. gente vê como que as pessoas são múltiplas, né? Conhecendo esse seu novo lado aí, que é muito bom. Tô gostando. A Rafaela está perguntando aqui alguma coisa. Quero saber se tem alguma maneira para tentar equilibrar contas fixas com contas extras. Com você, Felipe. Aí já é mais voltado, foge um pouco da parte da organização, né? Sim, além de você tem contas fixas, que são aquelas que estão todo mês ali junto com você, né? Com um valor fixo, igual, por exemplo, aluguel, plano de saúde, essas coisas, né? E contas extras são contas esporádicas, né? Que às vezes elas são planejadas, por exemplo, IPVA, você paga uma vez por ano, ela é esporádica, previsível, às vezes não, né? Você estragou o carro, você tem que ir lá e fazer. Então, assim, contas fixas. Tem contas fixas que são obrigatórias e outras que são não obrigatórias, né? Por exemplo, obrigatório, aluguel. Para você mudar, para você reduzir o aluguel, você não consegue eliminar o aluguel, a não ser que você compre uma casa, né? Mas aí você tem Uhum. a conta fixa, que é o financiamento, se você for financiar. Mas é difícil de você eliminar. O que você pode fazer é reduzir mudando de casa. Agora, outras contas fixas que você pode eliminar mensalidade da TV a cabo, mensalidade da internet, a mensalidade da Netflix ou de qualquer outro serviço que você pague, você consegue eliminar. E contas extras esporádicas que apareçam, imprevistos e tudo mais, isso você tem que ter uma poupança, um percentual da sua poupança. A poupança ela tem que ter vários objetivos, e um deles é justamente para dar conta desses gastos inesperados. Então, um percentual da sua poupança você tem que reservar justamente para isso. Esclareci? A Líria falou, mas quando você diz não e as pessoas continuam insistindo, deixa falando sozinha, Líria. Oh, meu Deus. Tem gente que é insistente, né? É verdade, tem gente que é, mas a gente tem que. Ai, gente, eu sou uma pessoa que eu acho muito difícil dizer não, vou confessar para vocês. Mas a gente de vez em quando tem que se impor mesmo, porque senão a gente se envolve, né, Líria, em muitas coisas, assim, muitas frentes, em muitas. E acaba fugindo do que é importante pra gente, né? Até porque você está falando para a pessoa, olha, eu não estou num momento muito bom, né? Tá um momento difícil para mim, não estou conseguindo estudar, fazer as coisas. E a pessoa, não, mas Tem gente que. não dá trabalho, estou dizendo, não vai dar trabalho. Tá Uhum. difícil. Aí, ó, tô tentando ouvir vocês aqui e a pessoa está aqui me chamando para ir ver a lua.
Que gracinha! Mas aí, Líria, é uma pessoa menor de idade, né? Ela não tem responsabilidades. Aí não tem jeito, aí você tem que ir lá dar atenção. É difícil, minha amiga, eu sei como é que é, mas vamos vencer essa. Mas é manter a firmeza, né? Quando você está lidando com adulto, é manter a firmeza daquilo que você quer, do que é seu objetivo e seguir em frente, né? Outra pessoa é adulta, ela que lide com isso, né? Com a rejeição. Uhum, verdade. Pessoas, né? Enfim. Mas acho que é isso, né, Ana Paula? Eu acho que Ai, precisa. gente, eu adorei falar sobre isso. É um assunto que me empolga, que me emociona, que me move. Então, obrigada, Felipe, pela oportunidade, viu? E obrigada a todos que ficaram até aqui, Eu até que agora agradeço. ouvindo. É maravilhoso. Então é isso, pessoal. A gente vai depois publicar isso no YouTube, tá? E depois sigam lá no meu canal do YouTube. Aí o link, quando estiver pronto, vai estar na bio lá do meu Instagram, tá? Então acompanha a gente por lá também. Beleza? Muito obrigado. Renata, se quiser já ir interrompendo a gravação.